Olá, eu sou a professora Cheryl Almada e nesse vídeo estudaremos como John Snow desenvolveu seu estudo que lhe rendeu o título de pai da epidemiologia. John Snow foi um médico inglês que nasceu no ano de 1813, morreu aos 45 anos, o que hoje consideramos jovem demais. Mas mesmo com uma vida breve, seus estudos contribuíram muito para evitar a morte de muitas pessoas. Ele foi um dos primeiros médicos a estudar a utilização do éter e do clorofórmio como anestésicos em cirurgias, diminuindo a dor dos pacientes, e contribuiu também para o desenvolvimento da anestesia nos partos. Mas não foi isso que lhe rendeu o título de pai da epidemiologia. Na verdade, o que aconteceu foi que no século XIX, milhões de pessoas estavam morrendo em todo o mundo por causa de uma doença que ninguém conhecia muito, a cólera. A doença chegou a Londres em 1831, e nessa época a cidade representava um importante centro de comércio internacional. Sua população crescia rápido demais, provocando aglomeração e miséria. As pessoas acreditavam que a doença era transmitida pelo ar poluído da cidade, mas John Snow não acreditava nessa hipótese. Isso porque anos antes ele estudou as doenças que aconteciam entre as pessoas que trabalhavam na mineração e percebeu que as condições sanitárias do ambiente no qual esses trabalhadores permaneciam criavam condições para que ficassem doentes. Ele dizia que a falta de banheiro nas minas e o fato de os mineiros se alimentarem com as mãos sujas e sem talheres poderia contribuir para a ocorrência e transmissão de doenças. Então, quando a cólera provocou um surto com 500 mortes em apenas 10 dias em uma determinada localidade de Londres, o médico resolveu investigar o que poderia estar acontecendo, porque ele não acreditava que a doença era causada pelo ar poluído da cidade. Na localidade, os óbitos se localizavam próximos a uma bomba de coleta de água utilizada pelos moradores que adoeciam, enquanto não foram registradas mortes dentro de operários de uma cervejaria que tinha abastecimento de água próprio e não precisavam usar essa bomba. Intrigado com a questão da água na transmissão, ele convenceu as autoridades a interromper o uso da bomba, e o número de casos caiu bastante. Para comprovar sua teoria, ele passou a visitar as residências e a anotar dados sobre os fornecedores de água de cada uma delas. Snow marcou em um mapa da cidade a localização geográfica dos casos de cólera e, a partir da análise, ele percebeu que uma maior concentração de adoecimento e morte pela doença estava situada numa determinada área de Londres. John Snow percebeu que essa área de maior concentração de casos era abastecida por uma empresa de distribuição de água diferente daquela com o menor número de casos. A empresa que abastecia a região de maior número de casos captava a água de um ponto do rio Tâmisa após o despejo de esgoto da cidade, enquanto a outra empresa captava a água de um ponto anterior ao lançamento de esgoto no mesmo rio. Ele fez, então, com que as prisões de Londres mudassem seus fornecedores de água. E poucos dias depois, o número de novos casos de cólera diminuiu consideravelmente. A partir dessa observação, o médico conseguiu apontar definitivamente o consumo de água contaminada como responsável pela ocorrência da doença. E assim foi capaz de planejar métodos de prevenção e controle de novos surtos. E pasmem, isso tudo antes de o agente etiológico da cólera, o Vibrio cholerae, ser identificado. Muito antes mesmo de os micro-organismos terem sido descobertos, o que só aconteceu mais de 20 anos depois. Porém, apesar de hoje termos conhecimento sobre a bactéria causadora da cólera e sobre seus mecanismos de transmissão, a Organização Mundial de Saúde afirma que ocorrem até 4 milhões de casos de cólera por ano no mundo, o que poderia ser evitado com fornecimento de água potável e saneamento, como John Snow já havia afirmado há muito tempo atrás. Bom, para concluir, o trabalho de John Snow foi baseado na organização lógica de observações e na abordagem quantitativa do surto. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado e até a próxima.